Essa frase, nós pegamos ontem falando que nós esperamos dias, momentos melhores e pessoas melhores. Mas às vezes a expectativa é frustrada com momentos piores e pessoas piores. Hoje eu quero pegar uma outra frase dessa música para nossa reflexão. Quando ele fala, vivemos esperando o dia em que seremos melhores, melhores no amor e melhores na dor. Dia em que seremos melhores no amor e melhores na dor. Tá? Guarda isso. Para nossa reflexão, eu quero ler um texto do livro de Lucas, capítulo 23, versículos 54 a 56. Lucas 23, capítulo 54 a 56, que diz assim, isso aconteceu no dia anterior ao sábado, e o sábado estava para começar. As mulheres que vieram com Jesus da Galileia também acompanharam esses procedimentos. Elas viram a tumba onde o corpo de Jesus foi posto e voltaram para preparar a especiaria e os bálsamos para o sepultamento, mas descansaram no sábado, conforme o mandamento. Essas mulheres acompanhavam os apóstolos e acompanhavam os discípulos, e o texto diz que essas mulheres foram para casa, aonde eles ficavam. Então dá a entender que todos eles ficaram em casa, ficaram no mesmo lugar. Parece que eles passaram em casa um sábado em silêncio, porque não fala nada sobre o que eles fizeram no sábado. Era aquele clima ruim, como a gente estava descrevendo. Você pode imaginar esse clima? Mas o sábado ele é muito importante para a gente refletir, porque o sábado nos lembra, de fato, que Jesus morreu de verdade. E a Bíblia tem alguns textos, eu vou trazer aqui 4 textos para a gente refletir sobre isso, que mostra que a morte de Jesus foi real. O primeiro texto é 1 Pedro, capítulo 3, que fala, pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito. Atos 2, versículo 24 fala, mas Deus ressuscitou Jesus, livrando-o do poder da morte, porque não era possível que a morte o dominasse. Então, os autores, as testemunhas oculares dizem, esse cara morreu de verdade, não foi farsa. Efésios capítulo 4, versículo 9, o apóstolo Paulo, quando escreve aos Efésios, diz, o que quer dizer ele subiu? Se ele subiu é porque ele desceu, quer dizer que ele também desceu até os lugares mais baixos da terra, isto é, até o mundo dos mortos. Paulo também está dizendo, ele morreu, ele foi ao mundo dos mortos. E o autor de Hebreus, capítulo 2, versículo 14 diz, por isso o próprio Jesus se tornou igual a eles, tomando parte na natureza humana deles. Ele fez isso para que, por meio da sua morte, pudesse destruir o diabo, que tem poder sobre a morte. Por meio da sua morte. Ou seja, Jesus morreu de verdade. Ele não se escondeu, não deu uma fugidinha, não desmaiou e depois voltou. Não, ele morreu, ele foi sepultado, ele foi lá. Testemunhas, tinham profecias que diziam que ele ia morrer, as testemunhas oculares dizem que ele morreu e pessoas posteriores contam a história de que ele morreu, então ele morreu mesmo. Então naquele sábado eles estavam de luto de verdade. E eles tinham que processar. E o que eles tinham que processar naquele tempo? Processar a perda sua e os seus queridos companheiros que também perderam o seu mestre, aquele amado. Eles tinham que processar a perda. Eles tinham que processar a frustração própria, porque como a gente falou ontem, havia uma expectativa muito grande sobre Jesus ser aquele Messias, o líder político e religioso, que ia trazer Israel de volta para os seus tempos de glória. E eles estavam na expectativa, já tinha gente até pedindo cargo comissionado ali do lado do trono. E é verdade. Já tinha gente pedindo para ficar do lado dele no seu reino, porque achava que ali o bicho ia pegar e que toda aquela profecia, toda aquela imagem que eles tinham da glória de Israel novamente, o povo escolhido de Deus, ia voltar a acontecer. E não aconteceu. Então eles tinham que lidar com essa própria frustração, abrir o espaço da dúvida. Será que é ele mesmo? Será que a gente seguiu ele certo? Será que esse é o cara? A gente dedicou 3 anos da nossa vida, será que agora é uma roubada? Imagina o imbróglio de emoções. Eles tinham que lidar com a culpa própria, porque eles abandonaram. As narrativas do Jardim de Getsêmani, na prisão, diz que todos fugiram, e o último a fugir foi o menino que estava enrolado no lençol, segura o lençol e ele foge pelado. Jesus ficou totalmente abandonado, sozinho. E aqueles que antes, dias atrás, diziam, não, eu morro com você. Jamais te negarei.
Eu vou com você até o fim. Não aguentaram a pressão de alguns soldados romanos e abandonaram. E agora eles tinham que lidar com a própria culpa. E eles tinham que lidar com a decepção. Decepção essa que acontece com a gente também. Decepção da gente não conseguir manter nossa palavra. Decepção da gente não conseguir ter fibra moral o suficiente para manter nossos compromissos. E quando eles olhavam para o lado, eles viam pessoas tão más quanto eles, tão pica-fumo quanto eles, tão vacilonas quanto eles. Eles estavam vivendo um silêncio ensurdecedor de Deus. Porque para quem que eles iam orar agora? Porque se Deus encarnado, o Messias de Deus, morreu, o Cristo tinha morrido, então para quem que eles iam orar? Como é que eles iam lidar com isso? Aí eu trago de volta a letra da música de Jota Quest, quando diz: vivemos esperando o dia em que seremos melhores, melhores no amor e melhores na dor. Ser melhor no amor, eu vou falar um pouco sobre isso amanhã. Mas hoje eu vou falar sobre ser melhores na dor. Como que a gente lida com a dor? Como você que está aí lida com a dor, com a frustração e com a decepção? E uma outra pergunta que eu queria que você refletisse é: o que é ser melhor na dor? O que é ser melhor na dor? E aí eu quero te apresentar 3 caminhos comuns que a humanidade procura, as pessoas procuram. E na maioria das vezes caem num desses 3 caminhos. O primeiro caminho são aquelas pessoas que se apoiam na sua dor, na sua decepção. E essa dor, decepção e frustração justifica a sua rebeldia. E o que eles fazem? Eles pegam aquilo que eles receberam, aquela dor, e devolvem na mesma moeda. Eles dão um Hadouken de volta, um Kamehameha, para você que gosta de anime. Um Rasengan, para você que gosta de anime mais moderno ainda. Tá entendendo? A gente devolve aquilo por quê? Porque a nossa dor, a nossa frustração justifica a nossa atitude. Então eu vou devolver. Me machucou, me feriu, me frustrou, eu vou devolver tudo na mesma moeda. Então ele não lida com a dor. Ele não sabe processar. Essa pessoa não sabe processar as perdas. Ela pega, isso vem, ela não absorve, ela não acha justo e ela começa a virar agressiva e devolve tudo na mesma moeda. Você é esse tipo de pessoa? Quando a dor bate à sua porta, você responde dessa maneira? Ou você é o tipo daquelas pessoas que são consumidas pelo remorso? Que não tem lugar de processar a dor, processar a perda ou a culpa. Que quando vê que fez algo errado, algo ruim, muito grave, não há espaço para a graça e para o perdão. Você se sente tão mal, tão sujo, tão ruim por ter feito aquilo, que você só quer se livrar daquilo. E o remorso te corrói. E o que é o remorso? O remorso é quando a gente fica pensando nas consequências daquilo que a gente fez. Que se aquilo que a gente fez não tivesse consequência, a gente faria de novo. Mas quando a gente tem consequências ruins, a gente fica pesado pelas consequências. Isso é o remorso. O arrependimento é diferente. O arrependimento não nos consome por dentro. O arrependimento é uma postura de mudar de direção e mudar de mente, entender que o que fez foi errado, cair de joelho, receber o perdão e seguir em frente. O remorso não te deixa fazer isso. O remorso, ele vai te comendo de dentro para fora, porque as consequências são muito graves. Você quer ver um exemplo disso? Mateus capítulo 27. Lembra que ontem a gente falou que o primeiro ato, um dos primeiros atos de Jesus na mesa, falou: alguém vai me trair? Pois bem, esse alguém é o Judas, né? Mateus 27, versículo 3 fala: quando Judas, o traidor, viu que Jesus havia sido condenado, sentiu o quê? Remorso. E foi devolver as 30 moedas de prata ao chefe dos sacerdotes e aos líderes judeus, dizendo: eu pequei, entregando à morte um homem inocente. Eles responderam: o que é que nós temos com isso? O problema é seu. Então Judas jogou o dinheiro para dentro do templo, depois saiu e se enforcou. Judas não conseguiu processar o seu próprio erro. Ele queria se livrar daquela dor, daquela culpa, e ele foi e suicidou-se. Não havia espaço para a graça e para o perdão, porque Judas não recebia. Ele não se abriu para isso.
E às vezes você, quando faz algo e se arrepende, você fica carregando essa culpa e fica se martirizando e começa a ter comportamentos destrutivos para se punir, para se auto-sabotar, para que se de alguma forma você consiga compensar o mal que você fez. E num momento grave, num caminho mais grave, você pode chegar até pensar em tirar a própria vida do tamanho do mal que você fez. Eu quero dizer para você, nessa noite, esse não é o caminho. Esse não é o caminho. O caminho não é justificar sua ira pela dor que você recebeu e muito menos ser consumido pelo remorso. O caminho que Jesus apresenta é se apoiar nas memórias construídas, nos aprendizados, nos relacionamentos. Olha o que diz o livro de Lamentações de Jeremias, capítulo 3, fala assim, a partir do versículo 21. Mas a esperança volta quando penso no seguinte: o amor do Senhor Deus não se acaba. A sua bondade não tem fim. Esse amor e essa bondade são novos todas as manhãs. E como é grande a fidelidade do Senhor. Deus é tudo o que eu tenho, por isso confio nele. O Senhor é bom para todos os que confiam nele. O melhor é ter esperança e aguardar em silêncio a ajuda do Senhor. É bom que as pessoas aprendam a sofrer com paciência desde a juventude. Esse texto de Lamentações ele é muito rico para nós. É muito rico para nós que queremos revidar quando a dor vem. E é muito rico para nós que não conseguimos resolver, processar os sentimentos. Porque a esperança volta, o texto diz, quando ele pensa no seguinte: o amor de Deus não falha, o amor de Deus não se acaba e a sua bondade não tem fim, você pode confiar. O que ele está querendo dizer? Que não há nada que você tenha feito que vai fazer Deus te amar mais e não há nada que você tenha feito que vai fazer Deus te amar menos. Deus te ama e ponto, independente do que você tenha feito, independente da trajetória da sua vida. O amor de Deus não muda, Deus é bom e a bondade dele não tem fim. Que fixe isso no teu coração nessa noite. Só que o texto ele nos alimenta mais. Ele diz: o melhor é ter esperança é aguardar em silêncio a ajuda do Senhor. Sábado, o dia de silêncio. Eles não podiam fazer nada. Eles só podiam aguardar em silêncio a ajuda do Senhor. Tem gente quando está sofrendo, quer escancarar para todos os lados, quer expor a sua dor e quer que alguém sinta pena e sinta dor. Mas no livro de Lamentações, o livro que fala estritamente sobre sofrimento, fala: o melhor é ter esperança. E a esperança vem quando você pensa no amor de Deus e aguardar em silêncio a ajuda do Senhor. Lembre-se do amor de Deus, que o amor de Deus não falha. E aguarde a ajuda do Senhor. E por que Lamentações de Jeremias está dizendo isso para nós? Porque Deus vem. Porque Ele vem. Você pode aguardar em silêncio a ajuda do Senhor, porque Ele vem. Isso é uma certeza, Deus vem. Só que o texto não termina aí e dá um outro conselho, agora para os mais jovens. É bom que as pessoas aprendam a sofrer com paciência desde a juventude. Tem pais que não deixam seus filhos passar por sofrimento. Não deixam eles processarem o sofrimento e a dor. Não deixam eles criarem casca. E a Bíblia está dizendo: aprendam a sofrer com paciência desde a sua juventude. Aprenda a sofrer. Isso é o que os dias de silêncio nos ensinam. Paciência e confiança. Eu posso ter paciência no meio da minha aflição, pois Ele viveu as mais profundas aflições e agonias para eu poder ter o caminho de volta para Deus. Ele viveu as mais profundas agonias para me apontar o caminho de volta para casa. Eu confio em Deus, pois Ele não poupou nem seu próprio filho para morrer na cruz por mim. Eu posso confiar em Deus, porque desde o Éden, Deus não voltou atrás com a sua palavra. Ele é digno de confiança, por isso eu posso crer e confiar nele. Eu posso confiar, eu posso ter paciência e posso ter confiança. Eu posso ter paciência, porque não sei se você sabe se o antônimo de paciência é a aflição, agonia. Então eu posso ter a paciência porque Ele sofreu as agonias no meu lugar.
Eu posso ter a confiança porque Deus nunca voltou a sua palavra atrás. Eu posso confiar nele. Agora você que está me ouvindo, talvez você fale, mas pastor, eu não tenho um relacionamento com Deus, eu não sou cristão, não tenho um relacionamento com Deus prévio. O que eu vou botar na minha memória? O que eu vou trazer? Como é que eu vou me fortalecer? Querido e querida, se você acha que você não tem um relacionamento com Deus, deixa eu te falar uma verdade. Você tem. Todo ser humano na face da terra tem um relacionamento com Deus. Ou de amizade ou de inimizade, mas tem um relacionamento com Deus. Nem todos sabem que têm um relacionamento com Deus, mas todos têm um relacionamento com Ele. Todos têm um relacionamento com Ele. E Ele, nesse relacionamento, está trabalhando em todos nós, mesmo quando você não percebe. E deixa eu te falar uma coisa. Ele é especialista em usar as dores que o mundo causa para gerar salvação, para gerar cura, para gerar relacionamento. E talvez hoje, Jesus quer pegar você, quer pegar a dor que o mundo te causou, chamar sua atenção para estar perto dele, para que você possa ter um relacionamento mais profundo com ele. É isso que ele quer fazer hoje com você, aprofundar a sua relação com ele, que vem sendo construída desde o silêncio. Desde o silêncio. Amém? Eu quero orar com você, que talvez tenha se encontrado a partir dessa mensagem, tenha entendido, se entendido a partir dessa mensagem. Mas antes, eu quero deixar com você uma canção para que você possa fazer uma oração, para que você possa falar com Deus. E se você quiser deixar o seu comentário, o seu depoimento, deixe aqui que no final, depois na oração, eu vou ler. Mas eu quero te dar um tempo para você refletir ouvindo essa canção. Vamos lá.
eu espero em ti, eu te adoro, Deus de amor. Como é bom poder confiar nesse Deus de amor que não falha com a sua palavra, não volta atrás. Deus vai perseguir você aonde você for, porque o amor dele é incondicional. Ele quer você para perto dele. Eu quero orar com você nesse momento. Senhor Jesus, nosso coração se alegra porque hoje nós podemos refletir e repensar, lembrar do teu grande amor por nós. Obrigado. Obrigado porque você falou sobre algumas dores aqui hoje para algumas pessoas que precisavam ouvir. Nós ficamos felizes por isso. Peço que o Senhor conforte, console o coração de cada um. E aquele que gostaria de ter um relacionamento contigo, que o Senhor agora tome conta desse coração e traga ele para perto. Receba esse coração. E aqueles que precisam ser lembrados de confiar, que estão vivendo um momento de vazio, com espaço de dúvida, possam colocar a confiança no Senhor. Possam de novo confiar que o Senhor não falha. E a nossa esperança está em acreditar que o Senhor é bom e a sua bondade dura para sempre. Acolha nossas mazelas e as nossas enfermidades emocionais e cura-nos para a honra e glória do Senhor. Amém.